Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura, eu já tô aqui com a Amélia Telles, que é ativista, um corpo político muito importante, um ícone para a política nacional e um ícone particular para mim. E a gente vai bater um papo sobre a história dela e, enfim, aprender umas coisinhas. Conta pra gente como é que foi que você começou a se interessar e se engajar politicamente. Como é que foi o começo disso? Bom, eu já nasci de uma família que sempre teve uma participação política, né? Meu pai era sindicalista, era estivador em Santos e sempre levava outros amigos, outras pessoas em casa para discutir política. Então, desde que eu me entendo, que eu me lembro assim no mundo, eu ouvia falar de política, né? E sempre já bem posicionada, porque na minha família era bem posicionada, a minha família, no sentido de ir contra as desigualdades sociais, contra as injustiças, né? Defendi, meu pai era sindicalista, defendi os trabalhadores. Então eu já cresci com essa formação política, digamos. E quando você começou a se reconhecer enquanto ativista? Então aí em 1959, 1960, eu entrei para o Partido Comunista e comecei a ter uma militância organizada, não é? E logo eu entrei na Companhia Siderúrgica Mannesmann, que era uma metalúrgica, então trabalhava, estudava e militava e participava desses movimentos pela reforma agrária, contra o imperialismo americano, que era muito forte. Eu participei, inclusive, até desses movimentos pela criação do 13º salário, né? Que hoje é um fato, né? Assim, mas foi uma luta, né? Dos trabalhadores e eu sempre junto. Né, vi a luta de camponeses, que na época chamavam camponeses, né, pela reforma agrária, uma luta forte no Brasil. E, enfim, no início dos anos de 1960, houve muito movimento social, muita luta política nas ruas, entendeu? Você via nas ruas. E logo aí já começou aquela articulação muito rápida, né, para ter o golpe militar, que foi em 1964, 31 de março. Eu acho importante falar isso, porque hoje estão querendo dizer que não houve, mas houve esse golpe. Depois o presidente legitimamente eleito, João Goulart, né, que tinha tomado duas medidas. Em 62, ainda em 1963, melhor dizer, ele faz uma medida no sentido de controle da remessa de lucros para o exterior, com a preocupação de que as multinacionais investam uma parte dos seus lucros em políticas sociais aqui no Brasil. E a última medida que ele toma, que já é em 64, no famoso comício, né, da Central do Brasil, que é 13 de março de 1964, ele faz ele assina, né, a lei pela reforma agrária. Quer dizer, ele toma duas medidas em benefício do povo e é o suficiente para que a extrema-direita se articule e dê o golpe. É claro que o golpe já devia estar sendo gestado, pensado há muito tempo antes, né? Mas vamos dizer que essas duas medidas são a justificativa assim, social, né? E muita gente sem entender, outros entendendo, mas o povo não foi a favor do golpe. Não, o povo brasileiro nunca gosta de golpe. E o que eu me lembro é que nesse mês de março, né, se não me engano, no dia 19 de março desse ano, de 64, né, teve a Marcha das Mulheres, com Deus, pela família e tal, era um nome assim, que pedia a deposição do João Goulart. Essa marcha era contra os comunistas, era contra a reforma agrária,
Inclusive tinha 2 cartazes, né? Um que dizia: vermelho é bom só no batom. E nem foice nem martelo, somos verde e amarelo. Né? Eram os 2 cartazes que eu me lembro delas carregando, porque eu vi essa marcha. E a marcha foi grande. Foi o momento, o movimento que os golpistas precisavam para dizer que tinham um apoio social. Né? Porque as mulheres foram manipuladas pelos golpistas, deram a base social para esse golpe e depois, logo a vida delas vai mudar muito, muito mesmo, e elas vão, no final dos anos 60, elas já vão se arrepender. Né? Eu me lembro de algumas delas que articularam essas marchas, porque teve marcha em 49 cidades do Brasil, esse tipo de marcha. E marchas de 200 mil, 300 mil, de 500 mil, até de 1 milhão. Parece que no Rio de Janeiro teve 1 milhão. De mulheres e homens também, alguns homens participavam. Né? Essas marchas eram lideradas pelo governo do estado, o governador, de preferência. Na época, o agronegócio chamava latifundiários, autoridades da Igreja Católica, empresários, né? E aí, então, e tudo isso eu estava participando contra a marcha, lógico. Eu estava defendendo o governo de João Goulart, estava defendendo a Constituição brasileira, que na época era a Constituição que foi promulgada em 1946, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois do Estado Novo. Né, então, tudo isso eu vivi. Né, e assim, eu falo assim, eu fui vivendo na política e percebendo que tinha que ter feminismo na política. Então, esse 19 de março, para mim, marcou. Ou a gente respeita, considera as reivindicações das mulheres para se alcançar a democracia, ou então nós vamos estar sempre perdendo nessa luta. Né? Sem as mulheres não tem como ter uma transformação social. Isso eu aprendi muito na minha pele, sabe? Eu falo assim, eu sou uma feminista visceral, porque foi dentro do meu corpo, eu vendo aquilo, eu sofri muito com aquela marcha. Falei, gente, como é que pode ter gente que nós defendemos? Tinha muitas mulheres ali que eram pobres, mulheres de favela, que a gente estava ali defendendo o tempo todo. Como é que elas estão contra nós? Alguma coisa está errada. Né? E eu pensei que a gente tinha que ser feminista. Né? A nossa proposta de luta, de resistência, de transformação tem que ter uma perspectiva feminista. E qual você acha que é a maior diferença de gênero em ter sido militante em pleno golpe militar? Assim? Qual era a diferença de ser mulher nessa época? Não, sempre foi diferente, né? Não, eu faço uma distinção entre diferenças e desigualdades. Diferenças, todas seres humanos são diferentes uns dos outros. Nós, mulheres, temos diferenças sexuais com os chamados homens, né? Assim, classificados, né? Agora, desigualdades, né? O que nós... na verdade, nós nunca quisemos não ser diferentes dos homens. Isso não tem importância. O que nós não aceitamos é desigualdade social, econômica, política, cultural, porque somos mulheres. Porque somos mulheres, não podemos, não devemos fazer isso e aquilo, enquanto os homens podem e devem, se são incentivados. Então, nós vimos que nós temos que lutar por uma igualdade de condições, de oportunidades, né, de direitos, mas não quer dizer que nós queremos, porque eu explico isso, porque hoje em dia está muito confuso, né, a discussão que o projeto político desse novo governo é de confundir,
e não digamos assim, de tornar nítidas as questões sociais a serem tratadas. Ele procura confundir. Então, nós nunca quisemos ser iguais aos homens, como eles falam, ou nós queremos ser os homens, ou nós queremos ocupar o lugar. Não, nós queremos ocupar o lugar que nós temos direito, que os homens também têm. Entendeu? Não temos essa disputa que eles colocam, né? Inclusive eles falam da ideologia de gênero como se a gente quisesse tomar o poder deles. Nós queremos que as mulheres estejam no poder, ou seja, o poder tem que ser democraticamente equilibrado, tem que ter homens, tem que ter mulheres, e quando nós falamos de mulheres, são todas mulheres, são mulheres negras, são mulheres lésbicas, são mulheres trans, entendeu? São mulheres pobres. Essas mulheres têm o direito, né? Isso que a gente tem mostrado, é isso que a gente coloca na discussão. E isso a gente viu lá atrás e viu aqui. Nos anos da ditadura, né? As mulheres participaram de todas as lutas contra a ditadura. Nós participamos de todas as formas, com todos os recursos que os homens usaram, nós também usamos. E eu acho interessante que você vê como é que o processo é bem dialético, é bem contraditório, né? A ditadura traz o terrorismo de Estado, a ditadura traz retrocessos, né? Ela sequestra direitos conquistados. No entanto, as mulheres avançam dentro dessa situação adversa. Você entendeu? Nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer política quando era proibido política para todo mundo. Ninguém podia fazer política. Nós fizemos na clandestinidade, nas situações mais precárias, mais difíceis, né? E tomamos essa decisão por nossa conta própria. Então, evidentemente que a repressão política foi pautada por uma política de ódio a nós. Misoginia é o termo certo quando a gente se refere à nossa participação. Eles pegavam um homem, sequestrava para levar para o centro de tortura, centro de extermínio, era um homem, era igual a eles. Agora eles não sabiam como fazer. Então, eles tinham muito ódio e faziam com mais ódio ainda qualquer processo de tortura. Eles entendiam a mulher como uma mulher, mais ou menos como eles falam agora, né? Bela, recatada e do lar, mais ou menos assim. Então, aquela mulher submissa, aquela mulher que serve a toda a família, você entendeu? Aquela mulher que aceita passivamente todas as situações adversas, né? Uma mulher que não reage. E nós éramos o contrário disso. Então, eles ficavam muito raivosos contra nós, porque nós éramos mulheres, porque nós tínhamos menstruação, porque nós ficávamos grávidas, né? Quantos abortamentos forçados eles fizeram dentro desses centros de tortura, né? Porque a gente amamentava, eles fizeram muitas mulheres interromper seu direito de dar o peito à criança dela, e ela ficar com o peito endurecido de tanto leite. Quer dizer, eles usaram todas as nossas diferenças sexuais para nos torturar mais ainda, sabe? Para tentar nos humilhar. Quer dizer, todas as mulheres que tiveram, que foram forçadamente a estarem, né, melhor dizendo, foram sequestradas e levadas para os centros de tortura de extermínio, foram mulheres que sofreram violência sexual, estupro, que foram tratadas da forma mais humilhante, entendeu? E eles mesmos falavam isso, que eles tinham raiva das mulheres, que
que eles preferiam 1000 vezes enfrentar os homens do que as mulheres, certo? Eles falaram isso em diversas oportunidades. Então, quer dizer, a ditadura, pouca gente fala isso em relação às mulheres. Se fala da ditadura, assim, genericamente, ou então se fala da ditadura como se falasse dos sindicalistas que sofreram intervenção, os políticos foram caçados, né? Enfim, fala no masculino, né? Tudo, sempre eu falo assim com aqueles velhos, né? Porque agora são todos velhos, né? Como eu, né? Você só vê vocês participando, né? Só vem aquele homem de barba participando da luta. E as mulheres, né? E as mulheres, as que foram organizadas politicamente no campo da esquerda, passaram por isso que eu estou te falando e muito mais. Tem várias que são desaparecidas políticas, que nem sequer seu corpo foi entregue às suas famílias para fazer o sepultamento, né? Porque eles achavam que essas mulheres deviam estar em casa cuidando da família e não lutando aí, fazendo política. Isso não era o lugar delas. Quando você lembra tudo que aconteceu durante o regime, tudo que aconteceu com você em 72, o que você sente hoje quando você lembra disso? Que sentimento te vem no corpo? Como você se sente? São vários sentimentos, né? Eu vejo com tristeza esse retrocesso que nós estamos vivendo, né? Mas eu vejo assim com uma esperança, tantos movimentos se organizando e resistindo e propondo mudanças, né? Defendendo os direitos que ainda não estão consolidados, defendendo os direitos já consolidados ou propondo, inclusive, uma pauta de novos direitos, né? Eu vejo com muita alegria até, porque hoje tem muitas feministas jovens, né? E muitas elas se agrupam em coletivas, né? Quer dizer, já existe a preocupação de transformar até a linguagem, você ser incluída na própria linguagem, porque a linguagem é extremamente patriarcal. Ela torna invisíveis as mulheres ou trata as mulheres de uma forma muito estereotipada, né? Porque o paradigma da sociedade são os homens e a linguagem reproduz isso. E as mulheres feministas jovens já estão preocupadas com a linguagem, né? Nesse relacionamento, trazendo novas possibilidades de convivência democrática entre as mulheres, entre os homens. Então, eu acho que isso é o lado positivo. Agora, o lado, digamos assim, que me preocupa muito é o lado do autoritarismo que está sendo implantado, quer dizer, não está se colocando em defesa de forma alguma, aliás, pelo contrário, né? Vai contra o Estado Democrático de Direito. Há um desmonte de qualquer vestígio de democracia no Estado. Toda hora você vê essa ofensiva por parte do governo, né? Por parte do corpo todo que governa esse país, né? Um distrato a qualquer referência democrática. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que nós conquistamos a Constituição de 1988 a duras penas. Não é a melhor Constituição para o Brasil, mas é a melhor, a mais democrática feita na história do Brasil. Pela primeira vez, homens e mulheres têm igualdade de direitos e deveres escritos na Constituição. Está lá no artigo 5º, né, da Constituição. E esse pessoal que governa parece que nem... Quer dizer, qualquer presidente eleito, qualquer um, seja de direita, esquerda, centro, de onde ele veio, ele tem que respeitar a Constituição vigente e tem que responder pela lei constitucional. Isso aí não respeita de forma alguma, não respeita, porque todas as medidas, ele está querendo governar por decreto,
não respeita nem o Congresso. Aliás, ele fala mal da classe política, como se ele não fosse da política, né? E não tivesse lá. Ele ficou lá quase 30 anos, lá no Congresso Nacional, e fala como se não tivesse nada a ver. Então, é muito desrespeito, é muito descompromisso, é muito na contramão da história, né? Em defesa da democracia. Então, isso me preocupa muito, com certeza. Como você acha que seria uma forma estratégica, principalmente desses grupos mais jovens que estão militando agora, de ser oposição? Olha, oposição eles vão ser mesmo, com estratégia ou sem estratégia, né? Porque esse pessoal que vem agora, vem com muito mais consciência identitária, né? Eu fico impressionada. Você tem consciência de que você é mulher, de que você é negra, de que esse país é racista, de que esse país é sexista. Quer dizer, a consciência é muito mais... Ela vem de forma mais precoce, essa consciência identitária, né? Que na minha geração não foi assim, né? Então isso é uma coisa, essa força, eles vão, sem dúvida nenhuma, dar muito trabalho para esses governos de direita, né? Nesse sentido de, eles vão, sim, eles têm direito, elas são cidadãs, eles são cidadãos, né? Então eu acho que não acho que nenhuma receita, não existe uma receita de enfrentamento, né? Mas é bom a gente conhecer a história, eu acho que falta esse conhecimento da história. Eu chamo sempre atenção disso, porque por que eles estão querendo reduzir a história a nada? Aliás, as humanas, filosofia, sociologia, tudo eles querem tirar da importância, né, da centralidade ali dos estudos, né, das pesquisas. Então eu acho que nós temos que conhecer a história do Brasil, não só a recente, mas até eu estou falando de uma história que tem mais de 50 anos, né, porque eu já estou com 74 anos e eu nasci na política. Quer dizer, daqui a pouco é um século de histórias, mas eu acho que tem que conhecer essa história. Tem que conhecer um pouco também a Constituição de 88, que é um marco histórico. A Constituição de 88, ela registrou de uma forma, assim, digamos, ao máximo o que foi possível das diferenças lá dentro das leis. Você entendeu? Ela trouxe essa discussão. E acho que então tem que conhecer. E acho que tem que perceber também que essas jovens são avançadas, têm muita consciência, mas não é toda a sociedade que é assim. Você tem que perceber que na sociedade, o entendimento que nós estamos falando aqui, que eu estou falando do meu entendimento, eu tenho consciência plena de que é muito desigual esse entendimento na sociedade, né? Eu vejo ainda pessoas que chegam para mim e falam como se estivesse falando há 50 anos atrás. Puxa, mas você é feminista? Como se fosse uma coisa absurda ser feminista. Nossa, mas não parece assim, parece que é normal. Como que você é feminista? Você entendeu? Como se fosse uma extraterrestre, né? Então, quer dizer, por quê? Porque não conheceu, né? Não teve a oportunidade de discutir, de debater. Eu acho que tem que pensar isso, que a sociedade, ela vem sendo direcionada para quase que um pensamento único. Quem tem espaço é só a extrema-direita para defender suas ideias, suas propostas de uma forma totalmente unilateral. Porque esse governo que está aí não dialoga. E nosso recurso de luta é o diálogo. Não tem. Nós temos que dialogar, nós temos que buscar argumentos o tempo todo, construir argumentos, porque você não vai aceitar a minha proposta só por aceitar, porque é eu que estou fazendo. Você tem que ver qual que é o meu argumento, por que eu estou propondo. A outro também
pensa completamente diferente ali, porque entre nós que queremos, digamos assim, um pouco de democracia, liberdade para esse país crescer, né, de uma forma e poder oferecer a esse povo todo oportunidades que esse povo merece, essas oportunidades. Nós não pensamos igual também, nós temos vários pensamentos, então nós temos que saber conversar entre nós, né? E sabemos conversar também com os que pensam o contrário de nós, porque está cheio aí de gente que acha bonito todo mundo andar armado, né? Quer dizer, acho que isso vai resolver o problema da segurança. Não vai, claro que não, isso é guerra. A arma é muito sério, a arma não é para ser usada por nós, porque nem precisamos disso, porque nós temos a capacidade de dialogar, de conversar, você entendeu? De uma convivência. Nós temos que defender a democracia e praticar uma convivência democrática entre nós e com os que são contra nós também. Eles têm que entender isso, né? Eu acho que é muito difícil você chamar esses representantes atuais para o diálogo, mas eu acho difícil. Mas eu acho que tem que mostrar a eles que nós somos do diálogo, nós sabemos conversar, nós sabemos o que nós queremos e sabemos que temos direito de querer, né? Nós temos o direito de querer, nós temos o direito a esses direitos todos. Então é isso que nós queremos. A última pergunta que eu quero te fazer eu quero saber o que te dá força, o que te dá esperança. O que me dá esperança, eu acho que são esse povo lindo que tem por aí, né? Que você anda na rua, você vai nas reuniões, você vê tanta mulherada, tanta juventude querendo uma vida melhor, sabe? E lutando para obter esse direito, né? De viver uma vida sem violência, vão denunciar essas. Eu acho que esse povo me ensina tanto, gente. Nossa, para mim é minha força. Eu sou os movimentos populares, isso que é minha força está aí. E gosto muito da frase da Conceição Evaristo, né, que ela fala que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E isso quer dizer, nós combinamos de viver, de sobreviver e viver com todas essas qualidades que nós temos, né? Nós temos muitas qualidades e essas vão ser bem aproveitadas. Eu acho que existe muita gente boa, muita gente solidária, e é isso que me faz ter força para viver.